Como foi o pedido da maioria, eu prometi a vocês que teria a pachorra de repetir hoje alguma coisa que eu já repeti tantas vezes, que eu estou implorando aos organizadores deste evento para, de uma vez por todas, fazerem uma gravação para eu nunca mais precisar repetir isso. Então, quando alguém me pedir para falar disso, eu posso emprestar uma fita. Também está ali um telão, porque para vocês acompanharem os detalhes da produção aqui dos raciocínios, concretamente sobre essa superfície, né? Então é preciso que a câmera se aproxime para vocês terem as devidas tomadas de aproximação. O interesse hoje, nesse interlúdio, para poder desenvolver os outros temas das próximas vezes, é de trazer para vocês um modelo topológico que possa servir, metaforicamente ainda que seja, como uma simulação lógica do funcionamento do nosso psiquismo, pelo menos naquilo que interessa à produção de base, né, ao recurso mínimo de lógica que eu necessito para expor os raciocínios no decorrer dessa apresentação da psicanálise. Então, aqueles que são versados em matemática e conhecem isso com mais profundidade do que eu vou trazer aqui, por favor, não pensem que eu estou tentando cientificar o que estou dizendo, tentando fazer uma transposição para alguma garantia científica do que eu estou dizendo. Não estou fazendo isso. Não estou trazendo também a matemática da estrutura psíquica. Não, eu estou usando um aparelho matemático que tem serviu a Lacan, por exemplo, de um certo modo, serve a mim de outro certo modo, tem servido como metáfora, né, para o entendimento do que se passa, segundo nós achamos, na estrutura psíquica. Toda a questão é ter a paciência de acompanhar alguns raciocínios que são mais ou menos densos e precisam uma sequência acirrada. Aqueles que já me viram dar esse tipo de aula, que desculpem, acompanhem de novo, paciência, né? E, como eu disse, aqueles que conhecem a coisa, apenas se lembrem que eu estou usando um modelo. Na utilização desse modelo, eu vou aos poucos mostrando a vocês o que interessa na aproximação disso, né, como referência para o nosso raciocínio posterior. Acontece que um matemático poderia dizer a mim que se eu passo de um tipo de espaço para outro tipo de espaço, algumas ocorrências do que eu vou trazer não seriam verdadeiras. Vocês verão no momento quando eu apontar isso. Mas eu não estou aqui passando de um tipo de espaço para outro tipo de espaço. Eu estou manipulando objetos geométricos de dois tipos diferentes de geometria, né, para chegar a uma determinada construção de um objeto que sirva como metáfora de uma máquina de produção. Isso é uma ressalva que eu faço e daqui a pouco eu falarei de novo nela. O interesse aqui é tentar desenhar o que eu chamo, já chamei aqui diante de vocês, de revirão. Desenhar de maneira que ele possa servir de orientação geométrica para os nossos raciocínios. Vocês se lembram muito bem daquilo que vocês aprenderam na escola de segundo grau, relativo ao básico da chamada geometria, que são os elementos, os rudimentos, pelo menos, da geometria euclidiana. Alguns que fizeram certo tipo de escola de segundo grau até tiveram a chance de estudar toda a geometria euclidiana, que não é das mais compridas, né?
numa escola de segundo grau, dá para a gente estudar por inteiro a geometria plana e espacial chamada euclidiana. Vocês se lembram que nessa geometria euclidiana que vocês aprenderam, as formas são extremamente rígidas do ponto de vista lógico. Do ponto de vista de construção, elas jamais conseguem corresponder com extrema precisão a essa rigidez lógica do pensamento euclidiano, porque é um pensamento idealista. Imagina as formas numa pureza, numa tal rigidez de construção, que seria até mesmo impossível, por exemplo, desenhar com precisão uma circunferência. O simples fato de produzir a circunferência desenhada, né, já é uma distorção, porque não vamos conseguir produzi-la em absoluta precisão, né, porque é uma geometria idealizada. Então, nós temos a nossa mente formada por esse tipo de pensamento geométrico. Inclusive, é um pensamento que serve para o nosso cotidiano, da construção do ambiente arquitetônico, né, a construção das roupas. A maioria dos projetos de objetos que nós utilizamos, na sua macroforma pelo menos, é orientada por essa geometria euclidiana, projetada sobre uma superfície, por exemplo, é o caso dos projetos da geometria projetiva mais simples, né? Nesse pensamento euclidiano, então, as formas são extremamente rígidas, não são pensadas concretamente, são pensadas idealmente, e a menor distorção as leva a uma modificação que agride e deforma também a sua lei de composição. Não é isso? Uma circunferência é uma circunferência e ponto, né? Como é que lá no euclidiano a gente define com precisão uma circunferência? É uma curva plana, fechada, né, cujos pontos equidistam de um ponto fixo, que fica lá no centro. Isso já é dureza demais. Tem que ter uma superfície plana e sobre ela imaginar uma curva, né, cujos pontos, todos eles distam absolutamente igualmente de um ponto pré-fixado. A menor deformação já não é mais uma circunferência. Se vocês pegarem qualquer outra linha desenhada sobre um plano, né, ela está regrada de maneira absolutamente rígida. A geometria euclidiana precisa do conceito de linha reta, que Euclides nunca soube definir, mas é o conceito, vamos dizer, quase que de base da geometria euclidiana, que a partir de uma linha reta, que lá no Tratado de Euclides, ele diz que é uma sucessão de pontos de endireitura. Isso não quer dizer absolutamente nada, né? Porque se eu andar de direitura, mais ou menos bêbado, vai ficar tudo torto. Então, há uma espécie de intuição do que seja uma linha reta, um fio esticado entre dois pontos, alguma coisa assim, né? Então, sem essa linha reta, não se pode imaginar a superfície plana sobre a qual se projetam no nível todas as formas euclidianas. Também sem esses planos eu não posso construir, né, a regragem da maioria das superfícies em terceira dimensão, como cubos, paralelepípedos, prismas, pirâmides, etc, etc. Né? E existem também aquelas superfícies que são curvas, abertas ou fechadas, os pontos também absolutamente equidistantes de um ponto fixo, etc, etc. Então, quando nós construímos as formas com uma regragem euclidiana, nós estamos sendo aproximativos. De qualquer modo, uma coisa importantíssima nessa geometria que nós costumamos utilizar, que é chamada geometria de Euclides, é que o que quer que compareça como objeto, né, para além do ponto, né, uma linha qualquer, reta ou não, uma superfície qualquer, né, seja ela plana, esticadinha, ou seja torta, sempre divide o espaço que ela habita em duas metades. Existem outras geometrias que não euclidiana, várias, como vocês talvez já saibam. Uma delas é uma geometria que se chama topologia. Topos, lugar, logos, discurso a respeito dos lugares, ou lógica dos lugares. Em latim, a mesma topologia se chama análisis situs. Situs, lugar, análise, questão de entender a lógica de uma coisa, por exemplo. Então, essa geometria, ela não tem a regragem, a dura
quantitativa que existe no caso da geometria euclidiana. Por que eu digo dura quantitativa? Porque os conceitos que regem as formas rígidas da geometria euclidiana são conceitos que exigem indispensavelmente o regime da quantidade. Se eu digo que todos os pontos de uma circunferência ou de uma esfera distam igualmente de um ponto fixo, eu já marquei esse igualmente, não é? Uma quantidade x de distância que deve permanecer o tempo todo. Se eu digo que uma determinada situação está a tantos graus, né, de angulação de determinada outra, eu estou medindo, e a quantidade é indispensável no pensamento euclidiano. Por isso ela é rígida e quantitativamente demarcada. Essa geometria chamada topologia não se interessa imediatamente, pelo menos, pelas quantidades. Ela tenta pensar os seus objetos observando os pontos que constituem esses objetos e a relação de proximidade, né, de localização relativa desses pontos uns para com os outros. O que significa isso? Se eu tenho uma esfera perfeita, suponhamos que eu pudesse ter uma esfera perfeita numa bola dessas de soprar, um balão de gás, né? Para ser euclidiana, ela tinha que ser absolutamente perfeita quanto à distância de todos os seus pontos da superfície em relação a um ponto que estivesse lá dentro, no meio, né? Do ponto de vista euclidiano, basta eu apertar uma bola dessa que ela deforma e já não é mais uma esfera. É outra coisa. Pode ser um elipsoide, uma coisa ou outra, mas não uma esfera. Essa geometria chamada topologia não se interessa por essas quantidades. Se interessa por saber que na superfície de uma bola dessas eu posso demarcar uma quantidade infinitamente grande de pontos, né? E eu posso apertar a bola para lá, posso esvaziar o ar, amassá-la, botar no bolso. O que interessa não é a quantidade de extensão que separa os pontos, mas sim a posição relativa de um ponto para com o outro. Não é isso? Este ponto está antes daquele, esse está antes desse, etc. Eu posso amassar isso, embrulhar essa folha de papel, e esses pontos continuarão, quando eu retomar essa folha, na mesma posição em relação ao outro. Nós estamos sentados, por exemplo, nesta sala, não é? Eu estou aqui nessa posição, tem umas pessoas aqui na primeira fila e outras. Eu posso empacotar isso, juntar todo mundo aqui no centro, né? Mantendo ou não as mesmas posições em relação uns aos outros. Se eu mantive as mesmas posições, o objeto geométrico é o mesmo. Se eu trocar as posições, significa que eu fiz uns recortes, troquei umas pessoas de lugar, o objeto geométrico já não é mais o mesmo. Agora, as distâncias e os tamanhos não interessam. Ficou mais ou menos claro? É como se fosse uma geometria de borracha. E o interessante dessa geometria é que ela pode ser operada num nível concreto, porque os objetos não são tão idealizados quanto o são na geometria de Euclides, né? De tal maneira que eu concretamente construo esses objetos e faço as provas lógicas sobre esses objetos construídos, né? Por exemplo, quando eu pego uma faixa como esta aqui, né, que tem duas faces, é uma faixa que eu posso considerar euclidiana. Eu fecho essa face, eu construí um pedaço de cilindro, no sentido euclidiano, com seu dentro amarelo e seu fora azul. Não é verdade? Muito bem. Existem objetos geométricos pensados por essa tal topologia que não têm essa característica funcionando obrigatoriamente. São objetos que não dividem o espaço em duas porções, que não constituem duas faces, dois lados da mesma coisa. Parece uma coisa absurda, mas é muito simples. Um matemático chamado Möbius, né, no final do século XIX, pegou uma faixa, né, e se perguntou, se eu fechar essa faixa assim, da maneira direta que nós costumamos fechar, eu terei um cilindro euclidiano normal. Mas se eu fizer, ao invés disso, uma pequena torção e fechar trocado. Acompanharam aqui? Estão vendo lá? Isso aqui dá para chegar perto. Olha aqui, ó. Eu pego a faixa, eu vou fazer com um lado amarelo e um azul. Ao invés de fechar azul com azul e amarelo com amarelo, eu faço uma torção e fecho amarelo com azul.
Ficou claro? Muito bem. No que eu faço isso, vocês veem que aqui já houve, né, uma passagem em continuidade do azul para o amarelo, do amarelo para o azul. Aconteceu alguma coisa estranha. Quando eu constituo um objeto como esse, eu estou construindo uma superfície que os matemáticos costumam chamar de banda de Möbius, faixa de Möbius, cinta de Möbius, por causa desse tal matemático que a produziu, né? Essa faixa, né, dadas as características dela, que vocês vão ver daqui a pouco como funciona, Lacan inventou para ela o apelido de contrabanda, que vem muito a calhar. Tem a banda, então a partir de agora eu vou dizer que tem a banda euclidiana e tem a contrabanda möbiusiana. Tá? Muito bem. Se nós operarmos alguns raciocínios, logicamente e até efetivamente, sobre uma banda dita euclidiana, como essa, né? Com esse pedaço de cilindro que eu mostrei para vocês, né? Eu vou tirar conclusões bastante claras a respeito do funcionamento dessa peça. Em seguida, eu posso tentar operar as mesmas coisas que eu operei sobre uma banda euclidiana em cima de uma contrabanda e verificar se ela funciona do mesmo modo como funciona esta banda. Por exemplo, isto é um caco de cilindro, um tronco de cilindro, seja ele regular ou não, mais ou menos regular, né? Mas, do ponto de vista euclidiano, é um tronco de cilindro, um caco de cilindro, que tem face externa amarela, face interna azul. Não é isso? Isto foi recortado, talvez, de um cilindro infinitamente grande, né? Se eu pensar isso tudo para cá, isso tudo para lá, isso foi recortado de um cilindro que eu posso imaginar infinitamente grande. Esta peça, com as características euclidianas que ela tem, ela necessariamente divide o espaço em duas porções. Ou melhor, ela tem necessariamente, se eu percorrê-la, né, a possibilidade de verificar, eu tenho a possibilidade de verificar que ela tem realmente duas faces, andando continuamente sobre a face amarela e retornando ao ponto de partida, eu jamais chegarei à face azul porque está dentro. Não é verdade? Muito bem. Então, nós temos numa banda euclidiana duas faces, uma interna e uma externa. Essas superfícies que têm duas faces, a geometria as chama de superfícies biláteras. Tem dois lados, né? Vocês observem que coisa interessante. Como é que eu posso provar que essa superfície tem duas faces? De uma maneira muito simples. Eu me caminho sobre ela longitudinalmente, retorno quantas vezes eu quiser ao ponto de partida e jamais passei para o outro lado, para o lado azul, em continuidade, só fazendo um furo, ponto de continuidade. Se isso foi retirado, como eu sugeri, de um cilindro muito grande, infinitamente grande, para fazer isso eu tive que recortar. Eu tive que cortar aqui o meu bolo, uma fatia aqui, né, e outra fatia aqui. Para arrancar esta fatia do bolo, eu tive que fazer dois cortes. Todo mundo que corta um bolo ou um pedaço de carne sabe disso. Para tirar um bife, né, você tem que cortar de um lado e cortar de outro, se eu tirei o bife de um pedaço muito grande. Olha, isso significa que esta superfície, né, eu poderia tirá-la também, fazendo um parênteses, eu poderia tirá-la de um outro objeto. Eu podia pegar uma esfera, não é isso? Uma bola, e cortar uma calota daqui, uma laranja. Eu corto aqui a calota e corto aqui a outra. Eu fico com uma superfície próxima dessa, que também tem dentro e fora, etc, etc. Eu tive que fazer dois cortes para ela existir geometricamente, não foi? Isso significa que eu só opero esta superfície, se eu não estiver montando, se eu estiver retirando de outro objeto, mediante dois cortes. Ao operar conseguir essa superfície mediante essa operação de dois cortes, eu terei construído um objeto que não é infinitamente grande e que tem, portanto, duas margens. Vamos chamar de margem cada uma dessas coisas aqui que estão recortadas. Tá bom? Como é que eu posso provar que esta superfície euclidiana tem duas margens? De uma maneira muito simples. Eu pego um lápis, ou pego o dedo e percorro
essa margem, não é isso? Juntinho dela, retorno ao ponto de partida e aquela outra lá não foi tocada. Eu não passei percorrendo esta, não cheguei àquela, aquela ficou intocada. Eu tenho que dar um salto, começar tudo de novo, percorrer esta margem até o retorno ao ponto de partida, então eu verifico que são duas margens diferentes. Não é isso? Uma outra característica interessante, esta banda, além de ter duas margens, eu posso abordá-la de dois modos diferentes. É muito diferente eu chegar à margem e eu abordar essa margem, né? Eu tenho uma piscina, um rio, eu posso chegar à margem vindo da terra ou vindo da água, não é verdade? Então eu posso abordar a margem de duas maneiras diferentes. Isso significa que uma superfície como essa euclidiana, uma banda dessas, ela tem, para cada uma de suas margens, ela tem duas bordas. Por quê? Considerando como se essa tesoura fosse uma flecha indicativa de sentido, né, eu posso chegar a essa margem vindo de fora ou vindo de dentro dela mesma, não é isso? Eu posso mostrar que, se eu tiver a paciência de acompanhar com essa flecha, com essa seta, todo o percurso da margem, eu retorno ao ponto de partida e a flecha está voltada sempre no mesmo sentido. Como eu posso fazer o contrário, virar para fora, fazer o percurso e voltar no mesmo sentido. Isso prova que cada uma dessas bandas euclidianas tem duas margens e cada uma de suas margens tem duas bordas. Ficou claro? Muito bem. Uma outra característica que nós podemos acompanhar numa banda dessas, eu fiz aqui, ó, se vocês enxergarem no telão, né, setas mostrando uma banda euclidiana com os dois sentidos da abordagem das margens. Dá para ver? Setinhas ali? Olha lá. Muito bem. Há uma outra característica nessa superfície que é muito interessante, que é o seguinte: eu estou sobre uma superfície, ou sobre a face de uma superfície. Eu preciso me orientar, tomar sentido, tomar tenência em cima dessa superfície. Matematicamente, o que se diz a respeito de orientar-se sobre uma superfície, sobre uma face de uma superfície, já que nós estamos falando agora de uma superfície, como eu disse a vocês, bilátera, tem duas faces, uma dentro e uma fora. Os matemáticos têm uma maneira precisa de saber se eu posso me orientar em cima de uma superfície. Como é que eu faço? Eu marco um ponto, tá? Como este aqui, e mando ele girar. Aqui ele está girando para a direita, é um ponto destrógiro, gira para a destra, para a direita. Ou eu posso mandá-lo girar para a esquerda. Eu tenho um ponto levógiro, gira para a esquerda. Muito bem. Para eu saber se esta superfície aqui da folha de papel, como a superfície daquela banda euclidiana, é orientável, né? Se eu posso me orientar em cima dela, eu pego um ponto, mando ele girar para um desses lados, por exemplo, para a direita, e saio percorrendo toda a superfície, sempre com esse ponto girando para a direita. Tá bom? Eu vou girando. Eu não vou fazer isso aqui porque demoraria muito, mas se vocês quiserem construir uma banda dessas euclidiana, que é coisa muito fácil, desenhem um pontinho girando para a direita, depois saem desenhando por todo o caminho um pontinho girando para a direita. E vocês vão ver que vocês retornam ao ponto de partida, né, girando para a direita. Então vocês estão orientados. Aqui eu sei o que é direita, portanto sei o que é esquerda, não é verdade? Eu sei que estou indo para frente ou estou indo para trás. Eu tenho orientações, sobretudo direita e esquerda, que é a orientação fundamental nesses preceitos matemáticos. Muito bem. Então, nós podemos dizer que, olha aqui, tem uns pontinhos aqui, né, orientado destrógero e levógeramente, que eu posso sair desenhando sobre a superfície, retornar ao ponto de partida, e eles sempre estarão girando para o mesmo lado que eu comecei. Então, eu posso dizer que uma superfície euclidiana, esta banda que está na minha mão, é perfeitamente orientada. Os pontos são orientáveis sobre ela.
Eu não tenho como me perder. Muito bem. Eu posso dizer, quando eu tenho uma banda dessa construída e que eu operei essa prova de orientação dos pontos, depois que eu desenhei todos os pontos possíveis, virados para um lado e para o outro, acompanhei o seu procedimento de orientação, eu posso perfeitamente dizer que os pontos sobre ela estão orientados. Os pontos que eu desenhei, não posso? Elas são orientáveis e estão orientados. Outra característica dessa banda euclidiana. Vocês veem que aqui, mais ou menos pelo centro, né, da superfície, eu desenhei um percurso mais ou menos pelo meio. Tá? Eu desenhei um percurso que saiu de um ponto, percorreu toda a banda numa de suas faces, tá? E voltou ao ponto de partida, tudo isso mais ou menos pelo meio. Muito bem. O que acontece se eu pego uma banda dessas, bilátera, euclidiana, e resolvo cortá-la, né? Justamente segundo essa linha mediana que eu desenhei sobre ela? Eu faço, primeiro enfio a tesoura, eu tenho que fazer um furo, lembram? Para passar de um lado para o outro, tem que fazer um furo. Quando eu corto uma superfície bilátera pelo meio, ela me produz o quê? Duas. Óbvio, todo mundo sabe disso, né? É assim que se corta bolo, se corta carne, não é mágica nenhuma, né? Se eu parto uma superfície bilátera, mais ou menos pelo meio, eu tiro um pedaço, ela vai me dar duas superfícies da mesmíssima natureza. Lembrem-se que o tamanho ficou menor, mas se eu considerar do ponto de vista topológico, o tamanho não está me interessando. Está me interessando que elas são superfícies da mesma natureza, são biláteras, euclidianas, tudo direitinho. Elas têm as mesmíssimas características daquela que, quando elas juntas, né, se apresentava como uma só. Tem a mesmíssima característica de uma banda euclidiana qualquer, só que são menores porque eu parti no meio. Não é isso? Então eu posso dizer que a secção longitudinal, mais ou menos mediana, né, ali mais ou menos pelo meio, de uma superfície como essa, que é bilátera, produz o quê? Duas bandas biláteras, óbvio, não é verdade? Muito bem. Eu posso reconstituir esse corte? Posso. Nós podemos fazer uma cirurgia plástica, se tivermos paciência, podemos até procurar o lugarzinho exato, onde uma encaixava na outra, né? Pegar uma linha com agulha e suturar e voltar a ser mais ou menos, né? É aquele negócio da virgindade. Depois fica lá a marca da plástica. Mais ou menos eu posso fazer voltar a superfície a aproximar-se do que ela foi antes. A lógica, pelo menos, retorna. Ela continua, volta a ser uma única superfície de duas faces. Certo? Uma coisa interessante, aqui eu trouxe uma contrabanda, não uma banda. Mas há uma coisa interessante que é o fato de que eu posso fazer um pequeno furo, um buraco mesmo, em cima dessa superfície, né? Eu vou aqui e faço um pequeno furinho, meto a tesoura, faço um furo, né? Se eu considerar este furo, eu posso fazer, por exemplo, o percurso de sair andando por cima dessa superfície. Estou procurando aquela que tem duas caras, é essa, né? Eu posso sair passeando por cima dessa superfície, né? Não considerando nenhum furo. Então eu saio de um ponto, retorno ao ponto de partida e sempre estarei no azul, ou sempre estarei no amarelo. Mas aí eu faço um pequeno furo aqui, tem um furo aqui. Se eu fizer o meu percurso levando esse furo em consideração, a coisa vai mudar muito, não é? Porque eu vou sair de perto desse furo, dar a volta no azul, quando chegar no furo eu caio no furo e passo para o amarelo. Aí dou a volta no amarelo, quando chegar de novo no furo, caio no furo e passo para o azul. Não é uma coisa estranha? É outra coisa que não aquele percurso anterior, porque eu esbarrei no furo. Mas vamos deixar isso em suspenso para pensar depois junto com isto aqui. Outra coisa que eu já disse, eu posso retirar, repetindo, uma banda dessas simplesmente de um pedaço de cilindro ou de uma esfera que eu tirei duas calotas, como uma laranja. Ficou claro até aí?
Então, essas provas todas me demonstram a natureza bilátera desta superfície. Mas agora eu quero considerar aquela superfície esquisita que o tal do Möbius deu uma torçãozinha e construiu assim. Lembram disso? Que eu falei agora há pouco? É esta superfície que aqui está em tamanho grande e construída de maneira mais rígida. Essa superfície que eu disse já, que se chama banda de Möbius, cinta de Möbius, né? E que nós apelidamos, a partir de Lacan, de contrabanda, em contraposição à banda euclidiana. Por que eu vou chamar de contrabanda? Vocês vão ver já já. Vamos perguntar a essa superfície, concretamente, se ela costuma se comportar como esta superfície euclidiana. Será que ela se comporta matematicamente do mesmo jeito? Vamos retornar, então, a todas as perguntas que nós fizemos à banda euclidiana. Em primeiro lugar, ela divide o espaço em dois, ou seja, considerando só a sua superfície, como na euclidiana, que nós vimos que tem duas faces, uma azul e uma amarela. Eu pergunto, eu posso colorir cada face dessa de uma cor e continuamente passar e elas não se misturarem? Por quê? Porque ela tem duas faces? Isso é verdadeiro? Para saber isso, eu convido vocês a terem a paciência de repetir isso em casa, se quiserem, e passarem por cima dessa superfície uma linha mediana. Fazerem todo o encaminhamento, riscando a superfície, e voltar ao ponto de partida. Quando isso foi feito na superfície de Euclides, na superfície bilátera, tá? A linha percorria uma face e deixava outra face sem nenhum risco, porque ela não atingia a outra face. Quando nós fazemos isso sobre uma superfície de Möbius, sobre uma superfície construída com essa torção de 180 graus, você verá que você percorrerá toda a superfície com um traçado, voltará ao ponto de partida continuamente e não fica nenhum lado sem o desenho. Essa torção que há na superfície produz uma continuidade tal que, se eu me encaminhar sobre ela, voltarei ao ponto de partida e não terei um outro lado para apresentar. Não é mágica, é concreto. Qualquer um de vocês pode construir isso. Tá? Olha, que inferência eu tiro de um acontecimento como esse? Que esta superfície, magicamente ou logicamente, melhor dizendo, tem apenas um lado. Ela tem apenas uma face. Eu seguro com meus dedos e penso que estou segurando duas faces. Mas, logicamente, percorrendo o objeto, enquanto tal, ele só tem uma face e eu me encaminho continuamente sobre ele a partir de um ponto, regresso ao ponto de partida sem deixar nenhum lado virgem dos meus passos. Pronto, já começou a ficar esquisito. Porque apareceu um objeto matemático, uma superfície construtível, né, verificável logicamente e concretamente, que tem apenas uma face, não tem duas. Essa superfície, portanto, que tem uma face só, eu não posso dividir o espaço, falar deste lado e deste, porque eu estou no mesmo lado, eu sempre estou no mesmo lado. Não posso pintar de duas cores, porque as cores vão se fundir e misturar numa só. Essa superfície, os matemáticos a chamam de unilátera. Lembram que eu chamei a outra de bilátera? Esta é unilátera. Ela tem apenas uma face, quando a outra tem duas faces. Aí eu havia mostrado na superfície de Euclides, na superfície bilátera, que ela tem duas margens, lembra? Eu corto aqui e corto aqui. Eu vou pegar esta superfície unilátera, uma banda de Möbius, uma contrabanda, e me perguntar, eu estou pegando assim, parece, né, sensorialmente, que tem duas margens, mas a prova que eu fiz eu vou repetir. Eu me coloco ao lado de uma margem e vou rabiscando o meu percurso, né? Percorro a margem por inteiro e volto ao ponto de partida. No caso da superfície de Euclides, uma das margens ficou intocada, lembra? Porque ela está distante. O que acontece aqui de esquisito, e qualquer um pode provar, é só fazer o desenho em casa, né? É que eu percorro sempre a margem,
retorno ao ponto de partida e não encontro outra margem, porque toda a margem está desenhada com o percurso dos meus passos. Então, essa superfície, além de ser unilátera, de ter uma só face, essa margem que eu acompanho é uma só, ela não tem duas. A continuidade plena da margem e ela retorna sobre si mesma sem ficar outra margem disponível. Aí eu pergunto, como perguntei na superfície euclidiana, com essas setinhas, se vocês se lembram. Eu pergunto, essa margem comprovadamente única dessa superfície unilátera, quantas bordas ela tem? Lembram da borda? Que eu posso abordar vindo de fora ou vindo de dentro. Eu estou à margem de um rio, né? Eu estou à margem de fora ou de dentro? Eu estou na canoa ou eu estou na terra? Não é isso? Bom, cá tenho eu uma superfície unilátera, tá? Que tem apenas uma margem, e eu quero saber como abordar essa margem, se eu posso vir de fora ou de dentro. Qual foi a prova que eu fiz? É desenhar a setinha, né? Que eu fiz com a tesoura. Eu posso desenhar a setinha toda para um lado só, e se eu voltar ao ponto de partida desenhando essa seta, ela continuará sempre virada para dentro. A outra setinha, viro para fora, ela volta virada para fora. Então, eu vi na superfície de Euclides que ela tem duas margens, duas bordas, não foi isso? Tentem fazer isso sobre uma superfície de Mébius, como esta que está aqui. Vocês não vão conseguir. Por uma razão simples. Ela tem uma só face, uma só margem. Eu pego uma setinha dessas, por exemplo, essa que está virada aqui para o lado da minha mão esquerda, não posso dizer para dentro, porque eu não sei, né? E eu repito esse desenho ao longo da margem até voltar aqui. Vocês sabem que só tem uma margem, portanto ela vai passar aqui e vai passar do lado de cá, não é isso? Se ela passou aqui, continuamente ela vai chegar aqui, não é verdade? Quando ela chegar aqui, ela chega virada ao contrário. Eu desenhei para o mesmo lado. Eu estou louco? O que aconteceu? Eu desenhei sempre virado para cá, ela apareceu virada para o outro lado. Será que tem outro lado? Vai ver que não tem outro lado. Vai ver que o lado é um só. Isso significa que eu não posso abordar uma banda de Mébius, uma superfície unilátera, né? Se ela tem uma margem, eu não posso abordá-la senão sempre do lado qualquer, porque ela só tem um. Não tem duas bordas. Cada margem tem apenas uma borda. Já notaram? Tudo é um só nessa superfície. Tudo é um. Uma face, uma margem, a margem só tem uma borda. Aí eu pergunto, os pontos são orientáveis? Eu posso me orientar sobre essa superfície se eu estou girando para a esquerda ou para a direita? O que foi que eu fiz na superfície euclidiana para procurar alguma orientação? Eu tracei, não foi? Aquele círculozinho em volta do ponto e continuei desenhando esse círculozinho virado para o mesmo lado, sempre para a direita ou sempre para a esquerda, até ele voltar ao ponto de partida, e eu descobria que eu posso orientar os pontos para um lado ou para outro, não é isso? Para a esquerda ou para a direita, porque eles se comportavam direitinho. Vocês vão ver, se vocês tiverem a paciência de fazer isso em casa, é um brinquedo que vocês levam para brincar hoje, né? Se tiverem a paciência de fazer isso, vocês desenharão um pontinho, como este aqui que está destrógeno, girando para a direita. Vocês vão desenhá-lo sequencialmente até voltar ao ponto de partida e vão ter a surpresa de ver que quando ele passou pelo mesmo lugar de onde você iniciou, né, mas não no mesmo ponto, passou aqui atrás, se é que tem atrás, ele virou o contrário. Ele era de direita e ficou de esquerda. É só vocês botarem contra a luz e vão ver que um ponto que vocês desenharam do começo ao fim do percurso, sempre girando para a direita, passa, né, pelo mesmo lugar, virando para a esquerda. Por quê? Porque os pontos aqui não são orientáveis, dizem os matemáticos. Se eu estiver me caminhando em cima de uma superfície dessa sem outra referência, eu nunca saberei se estou girando para a direita ou para a esquerda. Isso é muito importante na ordem das estrelas, né? Na microfísica.
Essas coisas são importantes, porque não funciona bem como o nosso mundo euclidiano de todos os dias. A coisa lá é meio diferente. Eu disse, portanto, que quando eu desenho os pontos sobre a superfície de Euclides, sobre uma banda, não só os pontos são orientáveis, como eu os orientei, eles estão orientados. Não é isso? Na superfície unilátera, na contrabanda, os matemáticos dizem que os pontos não são orientáveis. Eu não sei se esse ponto gira para a esquerda ou para a direita, porque ele se comporta como ele quer. Eu encontro ele girando para a direita e para a esquerda. Aí eu pergunto, já que eles não são orientáveis, eles são orientados? Claro que não. Mas os matemáticos param em dizer que esses pontos são não orientáveis e ponto. Não, não é o nosso interesse. Porque eu posso querer utilizar isso não como espaço sobre o qual eu vivo, mas um espaço que é uma máquina de funcionamento que eu estou observando. Entenderam isso? Então, no momento em que eu faço um furo, se eu resolver fazer um furo nessa superfície, um pequeno furo, o que eu fiz? Eu como que pespeguei o ponto que, ora, no mesmo lugar onde eu fiz o furo, por exemplo, ora gira para a direita e ora gira para a esquerda. Ou seja, não gira para lado nenhum. No meu interesse de observar isto como uma máquina de produção e não como o espaço em que eu habito, eu digo que aqui no lugar desse furo, eu surpreendo um ponto que eu chamo de bífido. Eu posso escolher momentaneamente que ele gire para um lado ou para o outro. Dependendo do caso que eu estiver trabalhando, tá, vou escolher o caso dele girando para a direita, vamos escolher o caso dele girando para a esquerda, porque eu estabeleci até um furo que junta as duas possibilidades num buraco só. E mais, quando eu fiz o furo na banda, vocês se lembram que eu perguntei assim, se eu fizer um percurso escolhendo passar pelo furo, dá uma coisa esquisita, né? Que ele passa do azul para o amarelo, do amarelo para o azul, não é isso? Se eu aqui escolher um percurso passando pelo furo, ele não tem azul e amarelo, ele vai passar sempre no amarelo, porque aqui não tem duas cores, nem dois lados, tá? Mas ele vai fazer um percurso, se eu passar por dentro do furo, que não é outro, senão aquele normal da banda. Isso eu não vou explicar para vocês já, porque precisa um pouco mais de tempo. Vamos deixar em suspenso. Imaginem vocês que eu agora quero fazer a prova do corte. Eu vou seccionar essa superfície, como eu fiz com aquela outra, mais ou menos pelo meio. Tá? Eu vou pegá-la, fazer um furo, tá? E eu vou cortar. Quando eu corto uma banda simples, euclidiana, ela produz duas bandas da mesma natureza. Lembram disso? Para aqueles que nunca viram isso, o que resultará de um corte mais ou menos mediano, mais ou menos central, feito sobre a contrabanda? Quantos pedaços vão aparecer? Façam um jogo, aqueles que nunca ouviram falar. Apostem. Estou chegando ao final. Pronto, terminei o corte. Não é mágica. Quando eu corto longitudinalmente uma contrabanda, ela vira uma só. Pois ela era uma, ela só tinha uma margem, umas faces, né? Por que ela ia virar duas? Ela vira uma só. Isso é da ordem da topologia. As torções que vocês vão encontrar pelo meio, tem torções, não interessa. Me interessa saber que, cortada uma contrabanda, segundo um percurso mais ou menos pelo meio, longitudinal, ela não se transforma em duas, ela se transforma numa só. Mas agora eu preciso interrogar esta, uma só que sobrou. De que natureza é ela? É da mesma natureza da contrabanda ou não? Para fazer isto, o que eu tenho que perguntar? As mesmas coisas que eu perguntei às duas. Tenho que procurar, desenhando, se ela tem uma ou duas faces. Tem que procurar pela borda, pela margem, se ela tem uma ou duas margens. Tem que procurar em cada margem se ela tem uma ou duas bordas. Tem que cortá-la pelo meio para ver o que ela vira. Vocês verão que fazendo todos esses testes sobre essa superfície,
que resultou, essa banda nova, que resultou do corte longitudinal da contrabanda, mais ou menos pelo meio, ela, submetida aos testes, se comprovará absolutamente idêntica a uma banda euclidiana. Portanto, quando uma superfície unilátera como esta é cortada longitudinalmente pelo meio, ela não vira duas, ela vira uma, mas que passa de unilátera a bilátera. Ficou claro? Por favor, no percurso, se alguém tiver alguma dúvida muito grave, coloque, porque senão daqui a pouco não entende mais. Ficou claro? Isso é facilmente demonstrável se eu produzo, olha aqui, ó, eu tenho aqui uma banda euclidiana, estão vendo? Esta é euclidiana. Só que, além de passar o percurso pelo centro, eu pintei cada metade, né, da mesma face, do mesmo lado, de uma cor. Tá? Eu agora não pintei cada face de uma cor, eu pintei cada metade de uma cor. Tá? Se eu cortar no meio, isso é uma banda bilátera, se eu cortar no meio, eu vou ter duas bandas biláteras, olha aqui, ó. Tá bom? Já mostrei isso para vocês. E essas bandas, cada uma tem a sua cor. Uma é toda amarela e outra é toda azul. Está aqui, ó, toda amarela e toda azul. Muito bem. Agora eu vou fazer o mesmo com uma contrabanda. Tá? Eu produzi pintando cada metade segundo aquele percurso longitudinal que eu traçara e sobre o qual eu fizer aquele corte, eu agora vou pintar cada metade de uma cor, tá bom? E vou cortar segundo esse percurso. Olha aqui, ó. Como eu pintei cada metade seguindo até ela voltar ao ponto de partida, na sua metade, entenderam isso? Dividi ao meio, esta metade eu pintei de azul até ela voltar. Depois essa de amarelo até ela voltar. No que eu, agora, operar um corte longitudinal, mais ou menos mediano, sobre essa superfície, sobre esta contrabanda, eu terei necessariamente o que? Vocês já se lembram. Uma banda única, bilátera, e fica provado que ela é bilátera, porque agora vocês verão que um lado é inteiramente azul, o outro inteiramente amarelo. Claro? Muito bem. A seção longitudinal de uma contrabanda produz uma banda. Posso eu reconstituir essa banda? Essa banda bilátera que foi tirada de uma contrabanda por corte longitudinal. Posso eu suturar de volta? É só ter paciência. Eu procuro o encaixe, costuro e ela vira de novo a contrabanda que ela era com duas metades, cada uma de uma cor. E com uma face só. Vocês vejam que a banda euclidiana, né, ela tinha duas faces e cada face foi colorida de uma cor diferente, cada metade. Né? Essa aqui tem uma só face e cada metade colorida de uma cor só. Mas são de natureza radicalmente diferente. Essa borda única que tem essa superfície, né, e que aqui eu construí fazendo uma faixa virar sobre si mesma, lembram? Mas se eu pegando a superfície assim já construída inteira, eu posso me perguntar, do mesmo modo como eu posso retirar uma banda bilátera de um pedaço de cilindro ou de uma esfera que eu tirei duas calotas, de que superfície esquisita poderia eu, com um corte só, porque essa aqui só tem uma margem, não tem duas, com um único corte, retirar essa superfície? Eu tapei lá? Foi? Ah, assim é legal, gostei. Fui infinitizado. Pronto. Mr. M.
De que superfície esquisita posso eu retirar esta por um corte único? É possível? É. Não dá para construir, dá para conjeturar. Essa superfície, que seria com uma só face e sem nenhum recorte, sem nenhuma margem, sem nenhuma borda, como é uma esfera? A esfera não tem margem, né? Não tem bordas, mas tem duas faces porque é euclidiana. Agora imagine uma esfera que não tem margem, não tem bordas, e no entanto eu passo de dentro para fora à vontade. Essa superfície matematicamente é pensada, né? É construção só se fosse no infinitamente grande ou no infinitamente elástico, e ela se chama gorro cruzado, boné cruzado, né? Lacan apelidava essa superfície, por causa da comparação com a esfera, ele a chamava de asfera. Asfera. Mas, sobretudo, essa superfície tem um nome matemático mais preciso e mais abrangente, que é o nome de plano projetivo. Olha que coisa engraçada. Plano é um conceito de geometria de Euclides, né? Mas como seria a superfície mais absoluta, mais capaz de receber qualquer outra, qualquer projeção de qualquer jeito, né? A superfície mais abrangente de todas, eles chamaram de plano projetivo. Nesse tal plano projetivo, vamos supor que ele fosse uma coisa esquisita, como uma bola, né? Uma bola que tem uma torção assim por dentro, bastaria eu retirar dele uma pequena circunferência, um pequeno círculo, aliás, se eu tivesse essa bola, bastaria fazer um furo de um pequeno círculo, pouco importa o tamanho, pode ser um furinho pequeno, que ele se transforma naquela. Eu retiro um caquinho, faço um pequeno furo, e o que sobra se transforma numa contrabanda. Então, a contrabanda é a esfera menos um furo, menos um pedaço, que é mais ou menos circular. Ou eu posso, né, fingir que vou tapar o furo. Procuro o perímetro dessa margem, construo uma circunferência com o mesmo perímetro, depois saio suturando. Não vou conseguir porque precisaria elasticidade quase que infinita. Mas é como se eu pudesse tapar esse furo, reconstituindo o plano projetivo. Observem vocês que se eu tenho uma superfície euclidiana, né, uma banda euclidiana, e eu separo sobre ela duas faixas, uma estrada, eu estou na estrada, passo uma linha amarela no meio, aqui é mão e aqui é contramão, tá? Eu posso perfeitamente, se o guarda não estiver olhando para me multar, ou mesmo se ele estiver olhando, se eu não ligar para a multa, eu posso perfeitamente passar para a contramão. Tem o risco de bater, mas de repente não vê ninguém. Nada me impede de passar para a contramão, não é verdade? Para eu não passar para a contramão, tem que botar alguma coisa muito vigorosa para me punir, e eu acreditar nessa punição, ou melhor ainda, fazer um muro, como às vezes se faz aqui no Rio de Janeiro, em várias cidades, lugares que são engarrafáveis, as pessoas constroem pequenas muretas fortes para ninguém passar para a contramão mesmo, não é isso? Muito bem. Imaginem vocês que eu estou sobre uma contrabanda dividida metade a metade em duas cores. Digamos que a mão está no amarelo e a contramão está no azul. Eu posso passar de um lado para o outro? Facilmente. É só atravessar a linha central, mesmo que eu vá bater. Nada impede que eu atravesse. Por quê? Porque é contínuo. O trajeto é contínuo. Ela tem uma face só. Não tem nada aqui separando. Mas se eu pegar e cortar pelo meio, como eu fiz, vocês se lembram? Aquela contrabanda que eu cortei e virou uma única banda bilátera? O azul ficou de um lado e o amarelo do outro. Eu não tenho mais como passar continuamente da mão para a contramão. Ficou claro? Não tem mais. Eu agora só posso percorrer o azul ou o amarelo. Todos esses raciocínios indicam o quê? Se eu tomo esta superfície como uma espécie de modelo metafórico para pensar a estrutura do psiquismo, né, nós vamos tirar referências as mais variadas dessas lógicas que vocês viram acontecer aqui.
Eu, para o desenvolvimento dos meus teoremas, como eu estou aqui apresentando, preciso afirmar para vocês que a estrutura de última instância do nosso psiquismo é uma contrabanda. Lacan até já utilizou essa mesma contrabanda para falar do sujeito lá dele. Eu não estou falando de sujeito. Eu estou dizendo que o modo de funcionamento do psiquismo humano, naturalmente, do nosso, né, nossa estrutura psíquica, se constitui como uma contrabanda. E nós temos que pensar quais são as operações que são feitas, né, pelo nosso psiquismo, e podemos utilizar esse modelo como guia para pensar as lógicas de operação dentro desse psiquismo. Para isso, eu não vou ficar sempre me referindo, diante de vocês, a essa contrabanda construída aqui. Eu vou procurar alguma coisa que possa representá-la com bastante clareza sobre uma superfície, porque ali eu posso escrever no papel, publicar, botar no quadro negro, etc. Como bem representar uma contrabanda em cima de uma superfície plana? Se eu pegar uma superfície euclidiana, como aquela que eu cortei pelo meio, não é? E eu traçar o percurso longitudinal dela, percurso longitudinal sobre uma das suas faces, que figura eu vou encontrar que eu possa desenhar em cima do quadro negro? É só vocês fazerem o percurso que verão. É nada mais, nada menos do que uma coisa assim, né? Que vai e se fecha. Não é isso? Aí eu passo para o outro lado, aí do outro lado tem outra cor? Tem. Eu passo para o outro lado, faço o mesmo percurso. Eu vou dar uma distância aqui, ó, tá? Só para mostrar que é o outro lado, como se a espessura disso fosse muito grande. Pronto, tá aqui, ó. Não é isso? Eu faço dois percursos, um por cima e outro por baixo, um por dentro e outro por fora, e os dois são parecidos com uma rodinha. Para não falar em circunferência, porque não está uma circunferência ali. Uma rodinha. Que figura desenho eu se eu fizer um percurso longitudinal sobre a contrabanda? Vocês podem fazer isso com barbante em casa. Esse aqui não vai dar para o percurso todo, mas eu vou garantir a vocês, vocês podem comprovar em casa, se vocês colarem um barbante em cima desse meio, até chegar ao ponto de partida, né, vai ficar, alguém falou um 8. É um 8, mas não é bem um 8, né, porque um 8 é assim, não é isso? Ele vai ficar uma figura que nós chamamos de 8 interior. Por quê? Porque ele faz isso, passa por cima, por baixo e faz isso. É um 8 dobrado para dentro. Tá? Se eu colar um barbante e tirar um arame, tirar a forma direitinho, eu terei esta forma aqui, ó. Chama-se 8 interior. Deixa eu ir lá nele. Tá? Eu estou segurando aqui a parte partida, tá vendo? Vocês notam que tem aqui um por cima, por baixo, aqui. Esse passou por cima, quando eu viro para vocês está por cima de novo, mas tem um atrás. Esta curva matemática se chama 8 interior. Quando eu projeto essa curva sobre o papel, eu desenho isso, né? Porque eu fiz essa interrupção aqui para mostrar que um está por cima e o outro está por baixo. Tá claro? Eu posso tomar essa projeção do 8 interior que eu percorri sobre a superfície de Möbius, sobre a contrabanda, né? Considerá-lo projetivamente sobre esse papel como o representante daquilo, assim como eu posso tomar isso como representante do percurso do Euclides. Ficou claro? Então, a partir de agora, eu posso pensar em cima desse desenho. Basta que eu conjeture todas as regras que existem sobre aquela superfície. É essa superfície que chama 8 interior e que eu apelidei para uso em psicanálise de revirão. Vocês vão ver por que eu estou chamando de revirão. Revirão por quê?
chamo a atenção outra vez para o fato de que eu não estou considerando que habito aquele espaço. Se eu considerasse assim, não poderia dizer matematicamente o que vou dizer. Eu estou considerando que esta superfície, assim constituída, eu a penso como uma máquina lógica que eu quero tomar como metáfora dos movimentos do psiquismo humano. Entenderam isso? Para eu poder raciocinar aqui. Então, eu sei que esta superfície só tem um lado, só tem uma face. Mas eu posso pensar assim como na superfície euclidiana, eu tenho um lado e outro lado, mas eu não posso passar de um para outro. Aqui eu posso, por continuidade, passar de qualquer ponto a qualquer ponto. Mas eu vou marcar aqui um ponto. Passagem, primeira vez, nessa região, minha primeira passagem nesta região, por este ponto. Aí eu dou meia volta e esbarro com o quê? Com o mesmo ponto, porque essa distância não me interessa. É o mesmo ponto. Mas ele é primeira passagem? Não, é segunda passagem. Se eu desenho um ponto orientado ali, aqui, ele está para a direita. Quando ele chega na segunda passagem, se eu observo como máquina externa, ele está para a esquerda. Ficou claro? Então virou ao contrário. Então eu posso considerar primeira passagem direita, segunda passagem justamente esquerda, oposição. Isso para um passar. Agora vamos começar a conversar em regime psicanalítico, esqueçamos os matemáticos. Para eu passar de uma posição para a sua oposta, porque é oposta, virou ao contrário, em algum lugar que eu nunca saberei onde fica, mas eu posso fingir que foi o lugar onde eu fiz aquele furo com a tesoura? Posso fingir. Vamos escolher. Em algum lugar mais ou menos mediano, isso virou ao contrário. Entenderam isso? Como espaço habitável não vira ao contrário. Como máquina, eu desenho direita, vira esquerda. Onde foi que virou? Não é demarcável onde virou, mas eu marco um ponto e digo, faz de conta que foi ali. Tá bom? Então, eu posso pegar e dizer assim, este ponto aqui, como primeira passagem do meu percurso, eu chamo de mais. Este aqui, como segunda passagem, inverte tudo, eu chamo de menos. Este aqui, que não é nem mais nem menos, o lugarzinho onde eu virei, eu digo que é neutro. Eu não vou botar zero, não, vou botar neutro. Tem algum ponto que é o ponto não orientável dos matemáticos, eu chamo de bífido, eu posso escolher qualquer lado para ele, e uma passagem positiva ou outra negativa. Eu estou usando dessa forma esse aparelho, esse objeto matemático, porque o nosso psiquismo, comprovadamente, através dos milênios de estudos, de declaração das pessoas, etc., funciona exatamente assim. Já conversei com vocês sobre isso. Diferentemente dos animais, que têm demarcações absolutas, a nossa espécie, o que quer que se coloque para ela, ela pode pensar o contrário. Pode até mesmo querer o contrário. Produzir esse contrário. Nós estamos no lugar da noite. Está aqui luz elétrica produzindo algo de dia para nós enxergarmos. Alguma coisa na mente humana fez um percurso longo, né, através de movimentos simbólicos, etc., de maneira a poder intervir na ordem dita natural e reverter as coisas. Isso é, em última instância, o que aparece como resultado na tecnologia. Alguma coisa eu defronto, não quero aquela situação, quero que seja outra, faço um esforço qualquer para virar o contrário. Sim ou não? Eu posso e costumo, e a natureza se apresenta assim, eu posso perfeitamente fazer uma barreira qualquer e não querer considerar um dos pontos, um dos lados da questão. Eu ponho uma barreira aqui, né, como posso botar no meio da banda uma linha e dizer é proibido passar, ou posso fazer um muro e dizer não dá para passar porque é muro, e só considerar um lado. É verdade. A chamada natureza, o que nos é apresentado espontaneamente, está tudo demarcado assim, é para cá ou para lá ou para cá, é tudo assim, dia, noite, preto ou branco, amarelo, azul, macho, fêmea, é tudo opositivo. Quando é noite, não tem dia. Quando é dia, não tem noite, não é verdade?
A nossa cabeça não é assim. A nossa cabeça não é constituída como uma banda bilátera e que se é isso, não tem outro lado. Não. Se é isso, mas não podia ser outro contrário, né? Pô, eu não estou afim desse, eu queria que fosse outro. Está muito escuro, mas eu queria que fosse claro. Pô, não dá para ficar claro? Não dá. Leva milênios reclamando no escuro até conseguir descobrir como é que faz fogo. Está vendo? Eu não disse que eu queria o contrário? Passam mais alguns milênios e faz luz elétrica, né? Vai à praia de noite. Já pensou um troglodita? Como ficaria besta? Todo mundo na praia à noite, tudo claro. Né? Por quê? Porque nós temos uma cabecinha maluquete, graças a Deus, que chega e diz assim, não quero assim, eu quero outro, eu quero outra coisa. Não é assim que eu quero, não gostei. Isso cria todos os problemas da humanidade. E todas as soluções dos problemas. Se, na concretude dos objetos, que eu chamo de primários, né, corporais, naturais, etc., as coisas já vêm marcadas, né, mão e contramão estão estabelecidos, a nossa mente chega e diz assim, negócio de mão e contramão é muito relativo, a gente muda. Não, mas não dá para mudar, é impossível, não dá para atravessar a parede, a gente inventa uma porta, quer ver? Faz um buraco, vendo? Passou. A história da humanidade é essa brincadeira de dizer não às realidades. Não quero. Ah, mas você não vai conseguir, mas eu vou tentar. Né? Então vão morrer milhares de pessoas tentando voar. Pula, um dia um levanta voo. Não nasci passarinho, mas quero voar, pronto. E voou. Resta saber quanto custa. Eu posso pagar o custo da minha rebeldia? Às vezes pode, mas às vezes não pode e eu continuo dizendo, mas eu quero. Pronto. Morrem 300, o 301 faz. A única impossibilidade absoluta é passar a não haver, porque não haver não há. Todas as outras impossibilidades são modais. Eu não sei se eu posso pagar o custo da reforma. Não? Tira o sol do lugar que ele está me atrapalhando. Muito caro. Isso não dá para fazer. Nós não sabemos ainda, não temos a técnica e a potência de força para dar uma deslocada nele. Mas nunca se sabe se daqui a 300 anos a gente resolve mudar um pouquinho a órbita do Sol. Não é verdade? Quer dizer, a humanidade fica dilacerada entre a caretice da obediência às formas constituídas, né, e a revolta contra essas formas e a mudança e a construção de coisas novas. A humanidade, essa que nós conhecemos, não é necessariamente da espécie dos primatas, porque é um bicho doido, é mais parecido com um ET do que com um macaco. Né? É um bicho maluco que já deformou inteiramente, felizmente, a face do planeta, senão estava cheio de mosquito aqui no escuro. E não tinha essa temperatura agradável, não tinha nada disso. Estávamos todos pastando de acordo com o regimento primata. Mudamos já muita coisa, ainda tem muito para fazer. Muito, muito mais do que já fizemos. Não é verdade? Mas por que nós somos um aparelho inteiramente construído de maneira primária, que nem um macaco, que nem qualquer outro bicho, tudo regrado, tudo diferenciado, a cor da pele, o cabelo, o sexo, etc. Ao mesmo tempo que somos isso, a nossa cabeça não se conforma com isso, porque ela não é assim. Ela não quer aceitar essas limitações, porque ela pensa o que quer que se coloque, ela diz, mas podia ser o contrário. Por que não? Tudo que se coloca, mas eu queria que fosse o contrário. Para organizar tudo isso, porque é um macaco que porta essa maquininha de revirão, que revira tudo ao contrário, é nossa espécie, ao invés de evoluir biologicamente, como gostaria o Darwin,
né? Ao invés de se transformar corporalmente num monstro capaz de ter todas as faces, trocar de cor, trocar de sexo, trocar de cabelo a qualquer hora, etc., ela simplesmente começou a secretar um postiço que é capaz de mapear as coisas, mesmo que não possa transformá-las. Esse postiço são as linguagens. São as línguas que a gente fala, né? Todos os aparelhos discursivos de invenção de ciência, filosofia, religião, etc. Tudo isso é um postiço, que eu chamo de secundário, que tem a mesma estrutura desse primário que a natureza deu, mas é soft, não é hard. Secretando esse soft, secretando esse postiço, nós podemos fazer 1000 conjecturas até acharmos uma linguagem que fica parecido com o funcionamento da coisa dura lá do primário e intervir no primário através desse conhecimento, dessa linguagem. É assim que tem funcionado. Então, nós somos macacos inteiramente primários, constituídos assim, mas que somos piradinhos. Não queremos o assim, queremos o assado também. Ou pelo menos gostaríamos de querer. E secretamos um postiço mediante o qual a gente, né, nós o aplicamos sobre aquele primário dado e conseguimos transformar o primário quando nós temos poder para isso, potência para isso, força para isso, condições para isso. Podemos pagar o preço da transformação. É isso que é a nossa espécie. Mediante um psiquismo que é entulhado de formações secundárias, que nós chamamos de cultura, é um entulho de milênios, né? Também ele começa a fazer peso, começa a atrapalhar a vida da gente. Você acredita tanto numa dessas invenções secretadas secundariamente, porque nós temos esse originário, né, esse revirão, nós acreditamos tanto que de repente começamos a achar que aquilo é natural e não podemos mais passar por cima. Viramos neuróticos, sintomáticos, achando que não podemos mudar uma regra. É só uma regra de comportamento, mais nada. Mas nós nos acostumamos a determinados comportamentos e achamos que eles são naturais, que é assim mesmo. Não é não. Não é não. Apenas é um vício nosso, uma neura, um recalque, uma coisa qualquer, que não deixa a gente ter maleabilidade para transitar à vontade de um lado para o outro. Mas o que é específico da nossa espécie é a possibilidade, pelo menos, de revirar. Qual é a diferença entre uma interdição e uma impossibilidade modal que seja dada? Nós temos que organizar a vida social de algum modo. Se valer qualquer coisa, fica tudo meio perdido. E não adianta nem valer qualquer coisa, porque o empuxo do primário, o empuxo da carne, etc., é de uma forte imbecilidade. Então nós tendemos a cair na repetição das coisas dadas pela natureza. Então nós temos que ter um processo de regragem que nos permita nos afastar do natural, construindo coisas novas, né? E que também nos permita levar em consideração, às vezes, quando necessário, as imposições desse natural, que permitam um jogo de duas faces aí dentro. Por exemplo, cria-se um conjunto de leis. Para que serve uma lei? Para interditar coisas. Lei serve para proibir. Ninguém faz lei para... Você tem o direito de fazer... Não, você não pode isso, não pode aquilo, não pode... É o quê? A lei vem tentar traçar a fronteira que não existe no revirão. Vem tentar fazer aquela barreira e dizer, só pode desse lado, desse não pode. Uma interdição serve para quê? Para imitar a ordem da natureza. Só isso. Vamos fingir que tem uma coisa aí que é meio natural, né? Cria uma interdição. Mas se eu acredito na interdição como se ela fosse natural, não tem mais crescimento possível, nunca mais. Porque isso precisa variar. Há momentos em que há exigência de variação. E uma interdição, se ela imita o que é da ordem da impossibilidade, ela não cria uma impossibilidade, ela só cria uma proibição, mais nada. É proibido comer a mãe, pronto. Chama-se interdição do incesto. Mas não é impossível. Se der, nem é impossível desejá-la. Não é proibido ter tesão na mãe. É proibido ter filho com ela.
E aí vem todos os problemas da psicanálise, né? Quer dizer, a nossa mente, né, esbarra, ela tem movimentos pulsionais vigorosos que esbarra em certas impossibilidades naturais, espontâneas, ou em certas proibições que o grupo ordenou para a sua sobrevivência. Nós devemos ser obedientes, mais ou menos, para funcionar, mas se eu acreditar piamente nessa obediência, nós estaríamos até hoje morando nas cavernas. Então, eu não devo, de modo algum, acreditar em interdições, nem em impossibilidades. Eu devo usá-las. Como é que faz? Vamos ver como é que dá para fazer, mas eu gostaria tanto de passar para o outro lado da estrada. Vamos ver, quem sabe, aí dá um jeito, né? Faz um percurso meio lateral, sim, dá uma volta sem bater, então constitui-se um novo modo de percurso das estradas. Um dia vira moda para todo mundo. Eu sei que é uma exposição cansativa, né? Um percurso lógico, espero que vocês tenham acompanhado esse percurso, porque nós agora vamos partir todos os raciocínios daqui. O entendimento do que é um recalque, do que são as formações culturais, do que são as formações nosológicas, né? As neuroses, psicoses, morfoses, essas coisas que a gente sofre, etc. Muito obrigado. Até a próxima.